Boa tarde a todos, me chamo Marcos, sou um dos especialistas da Enion IT. Hoje nós temos da nossa série de webinars, Considere Azure como site de recuperação. Bom, nós temos aí a Lei Geral de Proteção de Dados, onde entra a necessidade de garantir os dados e informações dos nossos clientes. E hoje nós vamos apresentar o Microsoft Azure Site Recover para ajudar a garantir essas informações, esses dados, né? Hoje, um dos nossos especialistas em segurança, o Gabriel, irá falar um pouco melhor sobre a solução, antes da gente passar em si para o produto. Gabriel, fica à vontade. Boa tarde, pessoal. Me chamo Gabriel. Sou um dos especialistas em segurança Microsoft aqui da Enion IT. Hoje eu vou estar dando uma pequena introdução para vocês do que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Tem como referência o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. A LGPD e a GDPR nada mais é do que um severo conjunto de regras sobre proteção de dados. O principal objetivo da lei é garantir a privacidade dos dados pessoais. A lei ela entende que dados é qualquer informações relacionadas às pessoas físicas. Isso dividido em 4 partes. São eles: dados identificados. São aqueles que eu consigo saber quem é o titular, porque esses dados vão conter nome, a identidade e o CPF. Temos os dados identificáveis. São dados que eu não consigo diretamente saber quem é o titular, mas com a ajuda, com o conjunto, melhor dizendo, de outras informações, eu consigo saber quem é o titular daqueles dados. Temos os dados sensíveis, são aqueles que podem gerar discriminação. São dados relacionados à opinião política, opção sexual e dados referentes à saúde, entre outros. Dados anonimizados são aqueles onde não é possível identificar a pessoa, como, por exemplo, uma pesquisa do IBGE. A lei, ela fala também que qualquer ação de tratamento de dados relacionada ao armazenamento, compartilhamento dessas informações, a empresa ela precisa estar em conformidade com a lei. Isso também é aplicado para empresas extraterritoriais. Então, vamos supor que a Enion IT ela contrata um software de uma empresa localizada lá nos Estados Unidos. Essa empresa ela tem os dados dos funcionários da Enion IT. Essa empresa ela precisa estar em conformidade com a LGPD. Temos a parte do consentimento do usuário, Então, quando eu estou tratando dos dados pessoais de qualquer usuário na minha organização, eles precisam estar cientes do que está sendo tratado no meu ambiente. Temos a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O objetivo dela é regulamentar as empresas, ou seja, assegurar com que as empresas elas estejam em conformidade com a lei. A lei, ela fala que as empresas que cometerem qualquer incidente, na empresa, elas vão ter uma multa de 2% do faturamento diário, no valor estimado de até 50 milhões. De LGPD, é essa introdução que eu tenho para passar para vocês. Eu vou passar o webinar aqui para o Marcos dar continuidade. Peço também o pessoal aí que tenham dúvidas, anotem. E no final do webinar aí vamos dar uns 10 minutinhos para sanar a dúvida de todos. Com você, Marcos.
Obrigado, Gabriel. Bom, Azure Site Recover. Nós temos essa solução para garantir a continuidade do seu negócio. É uma replicação do seu ambiente na nuvem, onde, se você tiver uma situação de desastre, ou até mesmo um planejamento para ajustes dentro do seu ambiente, você pode utilizar esse recurso para não parar o seu negócio, não parar o seu ambiente durante aquele momento. Tá? Havia um certo receio em relação a custo para se ter um ambiente replicado, e hoje nós vamos mostrar para vocês o quanto isso está simples, tecnicamente, e barato. Então, qualquer empresa, independente do seu tamanho, consegue ter o seu ambiente replicado de acordo com a sua necessidade. Então, aqui nesse slide, nessa tela, já mostramos aí que agora você não tem custo inicial, você não tem custo taxa de cancelamento de rescisão, e você só paga exatamente por aquilo que você usa, por aquilo que você precisa. Então, nesse webinar, nós vamos falar sobre, em si, o Azure Site Recover, um cenário para demonstrar esse funcionamento, o custo disso, e uma demonstração, mostrando como é o ambiente, como isso funciona na prática. Azure Site Recover. Quando falamos em fazer a replicação do nosso ambiente para o Azure, para ter aí a continuidade do nosso negócio, nós nos preocupamos com o quê? Uma situação de desastre, principalmente. Então, vamos imaginar alguma situação onde seja necessário parar o meu ambiente por completo aqui dentro. Vamos lá. Uma situação mais comum hoje é um ataque de ransomware nos servidores. Então, o ransomware ele criptografa os dados, criptografa o disco, muitas vezes criptografa o próprio sistema operacional, e você não tem mais acesso nenhum aos seus dados, ao seu sistema operacional do seu servidor, e simplesmente perde tudo. O tempo que você vai levar para poder restaurar o seu servidor, os seus dados, ele é um pouco grande, considerando principalmente o tamanho dos seus dados. Então, imagine você ter que fazer restauração do backup, instalar um sistema operacional, recompartilhar os seus dados, fazer todo o trabalho. Isso se você não perder aí o seu AD, onde você vai ter que subir um AD novo, migrar as máquinas para esse AD novo, e assim vai indo. Esse é um cenário. Existem outros cenários, né? Energia elétrica, sei lá, desastres naturais, falha no próprio equipamento. E aí nós temos, dentro dessa série de webinars, nós mostramos algumas soluções para vocês. Então nós mostramos aí a opção de fazer um backup em nuvem, com total segurança dos seus dados. Então mesmo que seu ambiente pegue um ransomware, seus dados backupados estão seguros lá na nuvem, dentro do Azure. Mostramos também uma excelente ferramenta para proteção dos seus dados internos enquanto suas máquinas estão em funcionamento, que é o antivírus Kaspersky. Nossos especialistas também em segurança, Diogo e Adriano, apresentaram essas soluções em webinars anteriores. Nesse caso, nessa situação, nesse cenário, nós estamos mostrando para vocês como vocês podem dar continuidade no negócio de vocês sem afetar em relação a tempo e os dados de vocês. Ou seja, ocorreu uma situação de desastre, eu simplesmente ativei, criei, iniciei o meu failover para dentro do Azure, onde ele vai assumir os meus dados que foram replicados e minha equipe volta a trabalhar normalmente. Então, o meu RTO e o meu RPO são pequenos, o suficiente aí para a empresa voltar a trabalhar a partir de 5 minutos. Aqui nós temos algumas topologias mostrando essa replicação para vocês. O que eu consigo replicar? Aqui eu tenho uma topologia mostrando a replicação de um ambiente onde eu tenho um Hyper-V. Então eu consigo fazer a replicação das minhas VMs a partir de um ambiente Hyper-V para dentro do Azure. Eu também consigo fazer a replicação em VMware, Citrix e máquinas físicas. Então eu consigo levar todo o meu ambiente interno para dentro do Azure para ter um ambiente pronto para caso de desastre. A gente frisa bastante o caso de desastre, mas pode ser utilizado também para manutenções
planejadas dentro do ambiente. Então, eu preciso desligar um servidor, trocar um servidor, tomar alguma ação interna, onde eu posso utilizar o meu ambiente do Azure Site Recover, deixo ele funcionando, o meu ambiente redondinho, funcionando o tempo todo, enquanto eu faço a manutenção no meu equipamento interno. Quando terminar a manutenção, eu posso fazer o failback e trazer de volta os meus dados para dentro do meu ambiente. Aqui é um exemplo de replicação utilizando o Hyper-V, onde ele mostra a comunicação a partir de HTTPS, simplesmente levando meus dados sem nenhum problema para dentro do Azure. Eu tenho uma outra topologia mostrando que se eu tiver um ambiente dentro do próprio Azure, eu também posso fazer uma replicação desse ambiente para uma outra região. Digamos que eu tenho um ambiente aqui dentro do sul do Brasil, do data center do sul do Brasil, eu quero replicar para uma outra região, leste dos Estados Unidos, por exemplo, e eu posso fazer para garantir aí a continuidade do meu negócio, que já está totalmente em nuvem. Lembrando que a partir do momento que eu tenho o meu ambiente configurado, as máquinas virtuais, eu ainda sou responsável pelo gerenciamento dela, em relação à proteção, vírus e etc. Então é importante eu pensar também na forma de desastre desse meu ambiente. E aí uma topologia mostrando como funciona essa replicação, essa proteção. Desde o momento que você não tem a proteção, quando você implementa a proteção, o que acontece dentro do Azure e para você, onde você passa para o não protegido, preparando a proteção, sincronizando, replicando o seu ambiente, as suas máquinas virtuais, os equipamentos que você precisa somente para dentro do Azure, testando essa replicação e fazendo isso acontecer efetivamente. Para ilustrar esse ambiente, nós criamos um cenário fictício de uma empresa de pequeno porte, chamada N1 Roupas, para que vocês possam visualizar que qualquer empresa pode investir nesse tipo de solução. Um ponto importante aqui é um cenário fictício. Cada cliente tem o seu cenário, tem a sua necessidade. Por isso nós temos aqui equipes, tanto pré-vendas, vendas, técnica, que pode te ajudar a esclarecer as suas dúvidas e realmente te mostrar o cenário adequado para você, de acordo com os seus dados, de acordo com a sua criticidade. Então, mediante a sua necessidade, nos procure posteriormente ao webinar para que possamos fazer um estudo para o seu caso, para o seu cenário, para que possamos mostrar efetivamente a melhor opção para você. Ok? Uma dúvida, antes de continuar, todos conseguem me escutar? Tem alguém com problema no áudio? Ok. Obrigado, Felipe. Obrigado, Diogo. Obrigado, Leandro. Vamos continuar. Então, nesse cenário aqui, nós temos uma empresa chamada N1 Roupas, que vende roupas e tem 5 funcionários. E nós temos 2 servidores, sendo um host e uma máquina virtual. O nome do servidor principal é VN1-FS, é uma máquina virtual, onde essa máquina virtual possui 4 núcleos, 8 GB de RAM e 1 TB de disco. Mas desse 1 TB de disco, eu estou ocupando apenas 100 GB de dados. E eu vou levar essa máquina VN1-FS para o Azure. Só que essa máquina ela consome efetivamente apenas 2 núcleos, 4 GB de RAM. Então eu não preciso criar um ambiente onde eu vou ter uma máquina com 4 núcleos e 8 GB de RAM dentro do Azure. Eu posso dimensionar a máquina que eu vou usar em caso desse desastre. Ah, Marcos, tá, eu levei minha máquina, reduzi a configuração dela para dentro do Azure, está funcionando, mas em um determinado período do mês eu tenho um pico muito alto do uso da minha máquina e ela está consumindo demais. Eu preciso alterar, eu preciso aumentar a configuração dela. Eu consigo fazer? Consegue. Você consegue alterar o tamanho da sua máquina dentro do Azure quando for necessário para você, sem nenhum problema. Só vai mudar o custo disso. Se você reduzir, vai reduzir o seu custo. Se você aumentar o tipo da máquina, vai aumentar o seu custo. Mas é possível fazer. Em todo caso, nós podemos fazer um estudo do seu ambiente para validar, verificar o que
você realmente está utilizando dentro do seu ambiente para levar para o Azure. E aí, durante a replicação do meu ambiente para o Azure, durante a replicação da VN1-FS, nós não teremos uma máquina virtual para ele levar esses dados. Nós teremos apenas os dados dentro de uma storage no Azure. Quando eu fizer o processo de failover, quando eu fizer o processo de virar a chave do meu ambiente interno para o Azure, é onde ele vai criar essa máquina de acordo com a estrutura que você determinou. Então, durante esse processo, eu só vou ter o custo de serviços relacionados com o Azure Site Recover e dos dados que eu estou levando. Então, se eu estou levando, mesmo que minha máquina interna tenha 1 tera e eu estou levando 100 gigas, eu só vou ter o custo desses 100 gigas mais o custo dos serviços relacionados. Nós colocamos uma pequena tabela aqui para que vocês possam ver, ter uma ideia da base de preços em cima desse cenário, do cenário que nós criamos para essa empresa, onde nós temos uma máquina interna que nós estamos replicando, que é uma máquina virtual, que ela tem 4 núcleos de CPU, 8 GB de RAM e 1 TB de disco, usando apenas 100 GB. Então, aqui, na minha estimativa de custo, eu vou ter uma máquina do tipo A2V2, onde ela vai ter 2 vCPUs, 4 GB de RAM, que é o que eu dimensionei que eu preciso dentro do Azure. Eu vou ter o meu custo de instância do Azure Site Recover, que vai ser um custo fixo. Eu tenho um custo da Virtual Network, que vai de acordo com a minha necessidade, conforme eu fizer o failover da minha máquina. Eu tenho um custo de VPN, que também vai de acordo com a necessidade do meu failover. E eu tenho um custo da minha storage account, onde eu vou armazenar os dados durante a replicação. Vamos puxar um pouquinho. Eu coloquei algumas colunas aqui, e essa coluna indica o quê? Eu tenho o meu produto de Disaster Recover funcionando todo mês, onde eu não utilizo, apenas faço a replicação, aguardando um possível desastre. Para esse cenário da N1 Roupas, quanto eles gastariam por mês para ter esse ambiente replicado? Todo o valor aqui é em dólar, ok? Eles teriam aproximadamente um custo de 47,96. Isso mês para ter essa máquina replicada com essa quantidade de dados. Ah, Marcos, eu precisei ligar a máquina por 24 horas para poder fazer uma manutenção interna ou ocorreu um desastre aqui no meu servidor, eu levei 24 horas para poder recuperar esse servidor. E aí eu precisei ligar essa infraestrutura, essa replicação, esse meu cenário de desastre durante 24 horas. Qual vai ser o meu custo aproximado disso no final do mês? É aproximadamente 83,13, onde eu tive o custo da minha máquina ligada por 24 horas, eu tive o custo da minha VPN ligada, eu tive o custo também, do meu failback, eu voltei os meus dados que estão no Azure para dentro do meu ambiente local, aproximadamente 100 gigas, dentro dessas 24 horas. Então eu tive um custo aproximado de 83,13 no final do mês. Ok? Ah, eu precisei deixar a máquina ligada durante o mês inteiro. Aqui a gente considerou 744 horas, que são 31 dias. Então, o meu custo no final do mês para deixar esse ambiente ligado durante o mês inteiro, funcionando redondinho, com tudo que eu preciso para que a empresa funcione, continue trabalhando sem nenhuma interrupção, será de 322,63. Mas lembrando que esse é um estudo para esse cenário. A partir da necessidade do seu cenário, do seu ambiente, converse com a nossa equipe, que eles estão prontos para poder mostrar para vocês o que realmente vocês vão precisar. E o porquê pagar por essa segurança? Aqui a gente colocou um exemplo bem interessante. Imagine o seguro do carro. Pagamos anualmente esperando que nada aconteça, mas em caso de um desastre, teremos o nosso problema resolvido de forma simples. Usando o Azure Site Recover,
nós teremos o nosso problema resolvido de forma simples e rápida. Imagina o seu ambiente parando e você conseguindo restaurar ele em coisa de a partir de 5 minutos. Nós falamos aqui sobre um cenário, sobre o porquê ter o Azure Site Recover, como ele funciona, mostramos topologia sobre os cenários, mas como é que é o Azure Site Recover? Como ele funciona? Como isso acontece na prática? Então, nós temos um vídeo onde mostra exatamente esse cenário, tá? Foi feita a replicação de uma máquina virtual, a VN1-FS, para dentro do Azure, utilizando o Site Recover. E nós vamos fazer o failover de teste, testando essa replicação, e depois o failover efetivo, para vocês verem quanto tempo leva, como funciona, se eu tenho acesso aos dados, se não, se isso realmente é efetivo. Ok? Eu vou iniciar o vídeo. Se vocês tiverem algum problema para visualizar o vídeo, me avisem. Bom, essa é a aparência, tá, do nosso Azure, do nosso serviço de Site Recover. Ele mostra para mim nessa tela, neste dashboard, os meus itens replicados, que eu só tenho um, que é íntegro. Eu tenho uma recomendação de teste de failover, que é a máquina que eu repliquei, que ela ainda não foi feito nenhum teste. Eu acabei de replicar essa máquina para dentro do Azure, e eu tenho um plano de recuperação, onde entra o meu RTO e o meu RPO. E aqui embaixo eu tenho uma topologia da infraestrutura, que é o meu nó replicado, conectado com o Azure, e a minha máquina replicada. Isso utilizando o Hyper-V para esse cenário. Itens replicados, eu consigo encontrar a minha máquina que foi replicada, que é VN1-FS. A integridade da replicação está ok, ela está 100% protegida, e eu tenho aí o meu nó replicado com o meu ambiente. Dentro da minha replicação, eu posso fazer um failover planejado, eu posso fazer o failover efetivo, eu posso fazer o failover de teste, e eu tenho informações sobre a integridade e status dessa minha replicação. Discos. Isso aqui é interessante. Nós falamos que essa máquina ela tem 1 tera de dados. De dados não, perdão, de disco. Mas só tem 100 GB de dados. Durante a replicação, o Azure identificou que essa máquina tem 1 tera e replicou esse 1 tera. Se eu tivesse mais discos nessa máquina, ele iria trazer esses discos. E a configuração do nosso ambiente é para gerar custo em cima do nosso consumo. Então, eu só vou pagar pelos 100 GB consumidos. Voltando aqui, vamos fazer o nosso failover de teste. Ele vai mostrar o meu ambiente sincronizado. Eu posso escolher entre o meu RTO mais baixo e o meu RPO. E a rede virtual ao qual ele vai responder. Eu não vou entrar nesse cenário aqui porque ele não é um webinar técnico. Mas eu preciso ter uma rede dentro do Azure, comunicando a partir de uma VPN com o meu ambiente, para que a minha equipe interna consiga se comunicar corretamente com essas máquinas virtuais. Então, precisa ter um planejamento entre essas redes e essa comunicação para que tudo funcione perfeitamente. Se o meu cenário for a partir de uma aplicação web, uma comunicação online, eu não preciso ter nem a necessidade da VPN. Eu posso até ter a mesma configuração de rede entre esses ambientes para que tudo funcione sem nenhum ajuste, nenhuma configuração após o failover. Então, está iniciando o failover de teste. O que ele vai fazer? Ele vai criar a máquina virtual conforme as minhas especificações
e vincular todos os meus dados. Então ele vai subir a minha máquina exatamente como é hoje dentro do meu ambiente, da mesma forma. Licenciada, não licenciada, com os meus serviços, com as minhas configurações, com os meus dados, igualzinha. Um clone do meu ambiente para dentro do Azure. Terminou aí a configuração, a replicação. Ele vai mostrar aí nas propriedades as minhas configurações da máquina local e as minhas configurações da máquina do Azure, que eu determinei. Então eu tenho aí na minha máquina local 4 núcleos, 8 GB de RAM, e no Azure uma máquina virtual com 2 vCPUs e 4 GB de RAM. A máquina já está em execução, não precisei fazer nada, a não ser iniciar o teste de failover. Está mostrando os meus endereços de acesso da máquina. E a resposta aí do funcionamento dessa máquina durante a última hora. Eu posso conectar nessa máquina pelo endereço externo ou interno, conforme a minha configuração, eu posso determinar isso, se eu quero ter esse tipo de acesso ou não, e a porta que eu vou utilizar para isso. Todas as configurações da máquina em si, como uma máquina do Azure, estão liberadas, eu posso trabalhá-las normalmente, sem nenhum problema. E reparem que lá em cima ele colocou vn1-fs-teste. Ele criou com aquele nome. Deixa eu até voltar um pouquinho. Reparem que aqui ele criou como vn1-fs-teste. Por quê? É o meu failover de teste. Então ele já coloca dessa forma para que fique claro que é o teste que você está fazendo. Então estamos testando se esse ambiente realmente funciona, se a minha replicação realmente está funcional. Ok, voltamos aqui para os nossos itens replicados e vamos limpar o nosso failover de teste. Terminou o nosso teste, está tudo certo, já validei que está funcionando conforme eu espero, já determinei qual será a minha ação em caso de um desastre. E agora ele próprio, ele sozinho, vai excluir a máquina virtual que ele criou para o nosso teste. Foi isso que ele acabou de fazer. Então, basicamente, para fazer o meu failover, ou meu failover de teste, são só 2 cliques. É bem simples e é bem rápido. Agora, voltando para o meu dashboard, ele mostra que eu tenho o meu item replicado como item íntegro, o meu teste de failover realizado com sucesso, tudo funcionando perfeitamente. E aí aconteceu o desastre, aconteceu realmente um problema aqui dentro e eu preciso fazer o failover e não mais um teste. Eu preciso fazer isso acontecer efetivamente. Aqui no vídeo ele está mostrando que ele excluiu a máquina virtual depois de encerrar o failover de teste, depois de limpar. A máquina já não existe mais. É um processo automático sozinho. E aí aconteceu o desastre e eu preciso fazer o failover efetivo. Nesse caso, vai ser utilizado o RPO menor, o ponto de restauração mais recente, mas é bom deixar um pouco claro isso, tá? Utilizando o Hyper-V, eu tenho replicações a partir de 30 segundos. Então, a cada 30 segundos eu tenho replicação do meu ambiente para dentro do Azure. Então, a perda dos dados, elas serão mínimas. Mínimas mesmo. Então, eu tive a replicação dos últimos 30 segundos, perdi o meu ambiente interno, venho, faço o failover, a equipe vai continuar. Provavelmente vai perder os arquivos que estavam abertos ali
depois ou durante o desastre, porque corrompeu, mas nos últimos 30 segundos antes disso, provavelmente todos os dados estarão íntegros aqui dentro. Então a perda será mínima para o trabalho. Failover realizado com êxito. Eu posso alterar o ponto de recuperação, mesmo depois de ter feito o failover. Digamos que eu quero mudar o ponto que ele subiu. Eu tenho essa possibilidade. Ele subiu uma nova máquina virtual, já com as minhas informações, com todos os meus dados, conforme o último sincronismo, conforme o último ponto de restauração. Eu posso conectar nessa máquina também. Dessa vez eu será conectado para mostrar que é efetivo, que isso funciona. Então conectou aí na máquina do ambiente e está mostrando que o disco C, que era o disco do ambiente local, tem 1 tera. Aqui eu não tenho 100 GB consumido, mas é como se tivesse 100 GB consumido para o ambiente local daquela empresa, N1 Roupas. Ok? Então ele vai levar 1 tera de disco, conforme a máquina tinha, e o consumido, que no caso era os 100 GB de dados. E aí apenas confirmando aí o meu failover. Bom, eu espero nesse pequeno tempo, foi bem rápido, aí a gente já passou um pouco do tempo, ter mostrado o quão prático e rápido é o uso do Azure Site Recover. Que vocês podem ter a replicação do ambiente de vocês, garantindo aí um eventual desastre com um custo bem baixo. Porque o valor é baixo realmente se for considerar o valor dos dados da empresa que você tem que gerir. Então, nessa demonstração, nós tivemos aí um RTO de aproximadamente 5 minutos e a RPO de 30 segundos. É bem rápido mesmo, é bem simples, né? Sendo bem mais rápido do que formatar um servidor e restaurar os dados, por um valor muito acessível. Espero ter ajudado, né? Eu sei que devem ter algumas dúvidas, por favor, nos procurem após o webinar para tirar essas dúvidas, para explicar melhor para cada cenário de vocês, para cada necessidade de vocês. Nossa equipe de pré-vendas aqui está pronta para ajudar vocês aí a definir qual de fato é a necessidade do seu cenário para dentro do Azure. Então, por favor, nos enviem as dúvidas de vocês, os cenários de vocês, direto para o gerente de conta de vocês, ou até mesmo para o comercial@nionit.com.br, que nós vamos individualmente tratar cada um, analisar cada um, definir o cenário junto com vocês e mostrar, deixar isso bem claro, como vai funcionar e o custo disso. Vamos ver aqui como é que estão as perguntas. E aproveitando só mais um recado, teremos mais um webinar, porque Microsoft 365 é o melhor para iniciar LGPD, será no dia 25/6, não percam, será muito importante aí para encerrar esse nosso ciclo de webinars, onde nós vamos validar mais um produto junto com essa necessidade.
Bom, pessoal, vi algumas perguntas aqui. Eu vi que os nossos especialistas estão respondendo a vocês, mas só para revisar, tá? Eu consigo fazer replicação do meu ambiente local em relação a máquinas físicas e virtuais, utilizando Hyper-V, VMware e Citrix. Em relação ao custo, eu vou pagar principalmente pela quantidade de dados, mas eu vou ter um custo fixo dos serviços relacionados ao meu uso. Tá? Como no caso eu coloquei aqui o espaço do disco, que será um custo fixo, de acordo com a minha replicação, e a instância do Azure em relação ao meu equipamento. Mas em relação à instância, nós conseguimos explicar melhor de acordo com o seu cenário, junto com a nossa equipe de pré-vendas ou comercial. Tudo bem? O Marcos, não está funcionando aí? Não está sendo meu. Oi, vocês estão me ouvindo? Operação em ambiente remoto. Meu áudio está um pouco ruim para vocês, né? Só um pouquinho, vou tentar resolver aqui. Vou fazer um novo teste de áudio aqui, como é que tá? Ok. Bem, pessoal, eu quero agradecer aí o tempo de vocês no evento. O objetivo de segurança da sua empresa, que vai se preocupar aí com o LGPD durante esse período aqui até o próximo ano e daqui para frente. E se vocês já se preocuparem em montar uma infraestrutura hoje com toda essa segurança de dados, com toda essa necessidade que toda empresa precisa, e depois que acontecer um desastre, você tem que trabalhar em cima disso tudo de novo, né? Então vocês podem ter um trabalho dobrado. O que a gente está montando aqui, preparando com o ambiente de site de recuperação, é exatamente a possibilidade da continuidade dos negócios, onde todas as empresas deveriam ter algo nesse sentido, porque o que é mais importante hoje nas empresas são as informações que vocês armazenam, que vocês mantêm dentro da empresa. E às vezes uma solução de backup ela vai ter apenas os dados, o conteúdo em si,
mas pode demorar um tempo maior para se recuperar e a sua empresa ela não pode parar. Talvez quanto mais tempo ela esteja fora, mais ela pode perder. Então, ao invés de vocês terem essa preocupação, esse detalhe de ficar fazendo backup de granular, digamos assim, de todas as informações que você tem na empresa, seja um file server, seja um banco de dados, seja um banco de áudio, um banco de imagens, isso tudo é informação que são necessárias para sua empresa e você não pode ficar sem elas quando você precisa trabalhar por causa de algum desastre, seja não precisa ser um desastre, uma catástrofe, pode ser simplesmente um servidor que caiu do hack em uma janela de manutenção sem querer. Já vimos acontecer isso em clientes sem muita dificuldade. Então, o ambiente de site de recuperação, utilizando soluções do Azure, eles garantem a continuidade da sua empresa. E vocês investindo em algo, né, que nem o Marcos apresentou, né, nos custos que o Azure dispõe, vocês conseguem manter a sua empresa com um custo baixo, como se fosse um seguro de vida, seguro de carro, como se fosse um plano de saúde, para quando acontecer a necessidade, você ter isso de bate-pronto. Ele montou um ambiente aí, um cenário, né, em um roupas, que é simplesmente um cenário que é típico em pequenas empresas. E tem pequenas empresas, médias, pequenas e médias, que imaginam que isso não cabe à sua empresa, porque disaster recovery, ambiente de site recovery é só para grandes corporações com grandes negócios. Não, muitas empresas estão fechando as portas depois do primeiro desastre. Por quê? Porque não tem como se montar toda essa infraestrutura novamente. Então, vocês viram que é possível qualquer tamanho de empresa ter um ambiente de recuperação. Vocês viram que é possível montar essa infraestrutura tanto para ambientes físicos, máquinas físicas, quanto máquinas virtuais, e você ter em poucos minutos, né, seu ambiente já totalmente funcionando fora da sua empresa, e aí você só redireciona seus usuários, né, seja seus clientes, seja seus colaboradores, para essa infraestrutura de recuperação. Então, a gente sabe que Disaster Recovery não é um produto apenas. Disaster Recovery é um conceito, vocês têm que fazer vários planos, o plano de recuperação, o plano de desastre, para vocês poderem manter o ambiente funcionando, e para isso que a N1 IT está preparada para poder auxiliá-los quando tiver a sua necessidade. Então, agradeço aí, Marcos, pela apresentação, pela demonstração aí dos nossos produtos. Próximo evento, nós vamos falar de um produto da Microsoft chamado Microsoft 365, que é uma suíte que a Microsoft entrega, que já tem a parte de colaboração e produtividade, né, com o Office que todo mundo conhece, mas a parte de segurança e garantia de integridade dos dados que são importantes para a LGPD. Além de vocês já terem já a atualização do sistema operacional, que, claro, né, o Windows 7 já está chegando no fim de suporte, então, para quem precisa atualizar o sistema operacional, mas não precisa investir em máquina, o Microsoft 365 vai garantir essa atualização do Windows 7 para o Windows 10, além de colocar a produtividade na infraestrutura da empresa de vocês e garantir também a segurança dos dados. Então, venha para o próximo evento, dia 25/6, nesse mesmo horário. A gente vai falar por que Microsoft 365 é o melhor para iniciar com a LGPD. Muito obrigado, pessoal, mais uma vez. Uma boa tarde e quem quiser tirar mais alguma dúvida, fica à disposição aí no chat. Bom, Vander e Marcelo, nós estamos falando de replicação de máquinas como um todo, né? Então, levar os dados como um todo. Então, ele vai replicar o seu ambiente inteiro. Se você tiver um banco de dados dentro da máquina, se você tiver arquivos que você tiver lá dentro, ele vai replicar conforme você tem dentro do seu ambiente. Ele vai replicar a sua máquina para dentro do Azure, da mesma forma que você tem. Como o Nivaldo estava falando, pode ser necessário aí ajustes do seu banco por apontamento ou criar regras de DNS para que funcione 100%, mas ele leva, sim, todo o seu ambiente da forma como está hoje.
Oi, Vander. Eu vou responder aqui. O que acontece? O ambiente de site recovery não quer dizer que você está montando como se fosse uma infraestrutura física, onde você, sei lá, aluga um lugar que só cabe 10 pessoas ou suportaria só 10 pessoas para você não parar o seu negócio, que é mais crítico. Quando a gente pensa em ambiente de recuperação em nuvem, a gente está totalmente escalável. Então, ele é como se fosse o seu ambiente de produção. A gente não está falando de uma infraestrutura menor por ser um site de recuperação, entendeu? Eu entendi a sua pergunta nesse sentido. Se for de outra forma, você pode voltar a pergunta de novo, por favor. Mas qual que é o objetivo de um site recovery, né? Não em nuvem? É você ter a infraestrutura mínima para subir o seu serviço, certo? Nesse caso, não. Nesse caso, você está subindo uma infraestrutura exatamente igual à sua e capaz de ser até maior, né? Porque ela vai ser escalável e tudo mais. Você está usando infraestrutura da nuvem. Você não está migrando seus serviços hoje num link de 100 megas dedicado para um site no interior de São Paulo com um link de rádio de 10 megas. Sabe? Não é esse o objetivo de site de recuperação. O objetivo de site de recuperação em nuvem é você ter exatamente o que você tem fora da sua empresa, disponível para quantos usuários e quantas pessoas quiserem. Oi, Suzana. Na verdade, existe um link sim. O Marcos colocou na tela aí agora. A URL que vocês vão estar acessando aí o próximo webinar. Mas vocês vão receber. Quem está participando desses webinars, dessa série, recebe todos os links e você já pode se inscrever já. Quem tiver interessado já pode se inscrever através dessa URL, mas vocês estão recebendo malas diretas, vai acompanhando aí lixo eletrônico, remove de lá, para vocês receberem aí agora os avisos. Tá vindo mais esse que é o último dessa série, que eram 5 webinars. Quem estiver participando vai receber também o link das gravações de todos que já passaram, tá bom? Wander, eu vi que matou sua dúvida. Se precisar de mais alguma informação aí, pode ficar à vontade. Pessoal, obrigado pela participação de todos. Estamos encerrando esse webinar. Mediante dúvidas, por favor, nos procurem. Vamos mapear, analisar o cenário de vocês para poder realmente identificar o melhor cenário dentro do Site Recovery para vocês. Estamos aqui à disposição. Obrigado pela participação de todos. Abraço. Até a próxima.